Deu. A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que estão agora conosco aqui. Estamos começando o nosso culto de louvor e adoração nesse domingo especial, domingo de ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui felizes nessa noite. Estou muito feliz aqui porque eu estou com a minha filha aqui do meu lado também nessa noite. Quero agradecer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela oportunidade que Ele está nos dando hoje de, como família em Cristo Jesus, podermos estar aqui louvando o nome do Senhor. Amém? Que graça do Senhor esteja com vocês aqui conosco nessa noite. Que tudo que nós viemos a fazer aqui seja para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero pedir a Deus que cada irmão, que está aí entrando na nossa programação aqui dessa noite, que você possa ser edificado em Cristo Jesus e que desde já você saiba que Ele vive, e porque Ele vive a gente pode continuar crendo e tendo esperança nele. Amém? Esperança nele somente. Não importa as notícias, não importa nada que está acontecendo, importa que o Senhor vive e Ele está conosco. Amém? Que Deus seja louvado nessa noite, na vossa vida, aí no seu lar, na tua casa, aí com teus filhos, com teu esposo, a tua esposa, e que a graça do Senhor permaneça sobre você nesse dia de hoje. Eu vou pedir para minha filha Helena orar agora nesse momento, iniciando esse momento de louvor e adoração. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos, Senhor, juntos, Obrigado, unidos, Senhor, no mesmo espírito, Pai, de adoração, de louvor, Senhor, ao teu nome, Pai. Eu te peço que o Senhor possa estar conosco nesse culto, Senhor, com os nossos irmãos, que os nossos irmãos consigam, Senhor, estar acessando essa live, Senhor, estar no mesmo espírito conosco, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício, Pai, e pela tua ressurreição, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que não adoramos, Senhor, a um Deus morto, Amém, Senhor, mas a um Deus vivo, Senhor, que tem testificado nas nossas vidas, Senhor, a todo momento, Senhor, a tua salvação e a tua bondade, Senhor. Continua conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor nessa noite. Vamos declarar que Ele é o nosso mestre, mestre querido, aquele que nos conduz em glória. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre,
esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor sempre. E o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Estamos aqui felizes nessa manhã, nessa noite, agradecendo a Jesus por tudo que Ele tem feito, porque nós podemos cantar que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos vencedores porque Ele venceu a morte. Somos vencedores, mais que vencedores, porque Ele nos deu o perdão de nossos pecados. Somos mais que vencedores porque temos a presença do Seu Espírito Santo. Somos mais que vencedores porque Ele nos escolheu. Hoje eu sei que tudo é possível naquele que tudo pode ver. Hoje eu sinto que sou mais que vencedor em Jesus, meu eterno Salvador. Agora eu tenho minha vida toda em Suas mãos, garantida a vitória e a salvação. Quero mais é prosseguir, seguindo essa luz, iluminando meu caminho. Tenho a Jesus, e hoje sou mais que vencedor. Hoje eu vivo com o Senhor. Estou vivendo a consciência que Ele em mim depositou, e hoje sou mais que vencedor. Hoje eu sei que tudo é possível naquele que tudo pode ver. Hoje eu sinto que sou
mais que vencedor. Em Jesus, meu eterno Salvador, agora eu tenho minha vida toda em suas mãos, garantida a vitória e a salvação. Quero mais a prosseguir, seguindo essa luz, iluminando meu caminho. Tenho a Jesus, e hoje sou mais que vencedor. Hoje eu vivo com o Senhor, estou vivendo a consciência que Ele em mim depositou, e hoje sou mais que vencedor. Hoje sou mais que vencedor. Hoje eu vivo com o Senhor, estou vivendo a consciência que Ele em mim depositou, e hoje sou mais que vencedor. E hoje sou mais que vencedor. E hoje sou mais que vencedor. Hoje nós podemos dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele vive, e podemos ser mais que vencedores. E hoje sou mais que vencedor. Amém. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, né? E agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos, que é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levanta
fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos, que é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu penso que hoje também é um dia de reflexão, né? Um dia de momento de reflexão das nossas vidas. E nós vamos pedir ao Senhor que nos sonde nosso coração. É o momento que o Senhor está sondando o coração da sua igreja. Nós estamos dentro dos lares, irmãos. Nós não podemos estar juntos. Nós não podemos nos abraçar. Nós não podemos, na verdade, estar pertinho um dos outros. Isso para nós é muito difícil, porque se você tirar todo o aspecto social do cristianismo, ele morre. Mas pela fé nós estamos juntos aqui nesse momento, abraçando você, sentindo o teu abraço também em nós aqui. E nós queremos refletir nessa noite sobre tudo isso. Pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração. Que o Senhor venha sondar o nosso coração. E venha nos fazer faróis verdadeiros em um mundo perdido, em um mundo que se encontra em trevas. A igreja de Jesus, Ele ressuscitou para que ela fosse luz também no mundo, Senhor. E que nós possamos refletir nessa noite, para que possamos ser essa luz que Jesus quer que sejamos. Transforma-me conforme
Senhor continue sondando os nossos corações nessa noite, com a palavra dele também, que vem ao nosso coração. Mas é o nosso momento também de fazermos a nossa confraternização. E nós estamos cantando uma música que tem tudo a ver com esse momento, né? Que nós estamos vivendo agora, né? Dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e que Ele nos livrará do laço do passarinheiro, nos livrará da peste perniciosa, estará nos cobrindo com as suas asas. Eu espero que nessa noite você possa estar crendo firmemente nisso, meu amado. Que o Senhor está com você, que o Senhor está contigo, e que a graça do Senhor permanece conosco. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas tu estarás seguro. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas tu estarás seguro, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas tu estarás seguro, tu estarás seguro, sob as asas do Senhor tu estarás seguro. Amém. Sob as asas do Senhor nós estamos seguros. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu estava lendo esse salmo um tempo, antes de compor essa melodia, e o Senhor mostrava para mim
que o esconderijo do Altíssimo para o pecador é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sombra do Onipotente para o pecador é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glorioso Deus que nos ampara, que tem nos amparado, tem nos dado a sua graça, né? E nós sabemos que somos salvos única e exclusivamente pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Não há obras, não há nada que façamos para que possamos receber a bênção de Deus. A obra de Deus é essa, disse o Senhor Jesus, é crer naquele que Deus Pai enviou. E somente o sangue dele, só o sangue, pode verdadeiramente nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Somente pelo sangue.
isso, nada além do sangue. Você não precisa de mais nada além do sacrifício da cruz, que foi perfeito, que é único, que é verdadeiro, que é puro, que é santo e que você pode confiar. Não confie em você, não confie em nada, confie no sacrifício de Jesus. Ali coloque todas as tuas esperanças. Ali está a maior expressão de amor de Deus. Se você quer saber se Deus te ama, é só você olhar para a cruz. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. Porque o Deus do impossível, o Deus do impossível, nunca desiste de nós. Não importa que estejamos vivendo agora, não importa que estejamos impossibilitados de estarmos juntos, não importa. O Deus do impossível nunca se esquece de nós. Senhor que nos abençoe agora na leitura da sua palavra, que a graça do Senhor esteja sobre nós e que você possa ser iluminado nessa noite pela palavra, né? No dia
da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estava aqui pensando o que falar à igreja nessa noite. O que falar à igreja do Senhor? Falar sobre a ressurreição? Sim, acho que todos os irmãos sabem, conhecem o porquê que ele teve que ressurgir. Como a Helena falou aqui, nós não adoramos um Deus morto, ela orou aqui, nós não adoramos um Deus que está numa sepultura. Todos os outros estão em sepulturas. Todos os outros estão em sepulturas. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não está numa sepultura. Ele ressurgiu, ele levantou, ele foi elevado à glória, ele está assentado à destra de Deus Pai, e diz o livro de Hebreus que ele controla todas as coisas com a palavra do seu poder. Mas eu quero refletir nessa manhã aqui sobre esse Cristo, essa noite, né? Estou até acostumado aqui com a meditação da manhã, né? Então eu fico, às vezes me confundo. Mas nós estamos aqui nessa noite, né? Nessa noite, e eu quero refletir com você algo que tocou no meu coração nessa madrugada, quando eu estava orando aqui na madrugada da ressurreição, pedindo ao Senhor orientação, do que falar para a sua igreja. E o Senhor veio ao meu coração também, que como eu sempre digo, a palavra ela bate primeiro no nosso coração, porque quando você lê a Bíblia, você está falando com Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Então, é com você que o Senhor está falando, é com você. Então, mas como Deus nos constituiu pregadores da sua palavra, nos colocou como pastores, aqueles que têm uma palavra para levar para o rebanho, e eu sei também que o Espírito Santo que está em mim é o mesmo Espírito que está em você, e esse Espírito testifica, né? O Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus e Deus não nos confunde. Então, nesse tempo, nesse momento que estamos vivendo, nesse instante que estamos vivendo, o que é tão importante, o que é importante você saber a respeito da ressurreição de Cristo, do porquê ele ressurgiu, do porquê ele esteve na terra, qual foi a razão de tudo isso. E o Senhor Jesus me levou numa passagem, lá em Lucas, capítulo 14, no versículo 25 ao versículo de número 35, são 10 versículos, 25 a 35, Lucas, capítulo 14, 25 a 35. E nessa noite eu quero falar sobre a necessidade de você calcular o custo para ser um discípulo desse Jesus que ressuscitou, que vive. Jesus, nesse texto, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o custo do discipulado, ele vai falar sobre a necessidade de parar e realmente pensar sobre segui-lo, sobre andar com ele, sobre andar segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele propõe para nós como igreja. Então eu quero ler o texto com você nessa noite, Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Diz assim a palavra de Deus na minha versão: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo as suas próprias vidas, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei
que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço nesse momento solene, nesses momentos de oração pela madrugada, em que o Senhor é tão incisivo na tua palavra, onde o Senhor mostra, Senhor Deus, que coisa séria é dizer, eu sou discípulo de Jesus. Que coisa santa, que coisa solene, e que coisa que precisa ser pensada, ponderada, meu Deus. Então, nesse domingo de Páscoa, nessa noite, aqui diante do Deus ressurreto, do Senhor da glória, que nós possamos refletir, à luz da tua palavra, sobre as nossas vidas, e se nós estamos verdadeiramente sendo teus discípulos, calculando todas essas coisas. Pai, peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. E te peço a graça do teu Espírito Santo para poder expor esse texto nessa noite. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Amados, esse texto, se for pego simplesmente da onde eu peguei ele aqui, né, no versículo 25, talvez você não vai encontrar o significado realmente que ele tenta passar para nós aqui nessa noite. O Senhor, você precisa pegar um pouquinho antes, né? Você precisa pegar o texto um pouco para trás, né? O Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo capítulo 14, diz que ele foi convidado para estar na casa de um fariseu, de um homem. Hoje o termo fariseu é uma coisa pejorativa, é uma coisa horrível, né? Ninguém gostaria de ser chamado de fariseu. Mas o fariseu naquela época era um homem de uma seita rígida. Era um homem que tinha escrúpulos, que procurava viver de uma forma ascética, né? Procurava viver os mínimos rigores da lei, até acrescentava coisas mais duras. Então ele era uma pessoa que procurava, ele queria realmente servir ao Senhor pelas suas forças, pelas suas obras, né? E ele era um religioso realmente. E o Senhor aceitou aquele convite de ir até a casa daquele fariseu. E chegando naquele lugar, o Senhor começou a observar, né, o posicionamento dos convidados, né, como os convidados eles escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, né? E o Senhor, olhando tudo aquilo, o Senhor já chegou e já repreendeu aquelas pessoas, dizendo, olha, não façam isso, né? Mantenham-se humildes. Então o Senhor já está dando ali uma lição, começa a dar uma lição de humildade para aquelas pessoas. O Senhor começa a falar da necessidade de um imperativo de humilhar-se, de ter uma vida humilde diante de todas as circunstâncias, né? O Senhor, em outras palavras, diz que aquelas pessoas que estavam procurando sentar nos lugares mais honrosos, né, os lugares mais destacados, o Senhor diz para eles o seguinte, em outras palavras, deixe que os outros te honrem, né? E que os outros reconheçam o teu valor. Permita isso. Então o Senhor estava ali repreendendo aqueles homens ali, né? E o Senhor depois repreende aquele homem que convidou ele para almoçar, para jantar na sua casa. O Senhor não dá uma repreensão, mas o Senhor fala uma palavra para ele, fala, olha, quando você der um banquete,
O Senhor, vendo aquele ambiente religioso, o Senhor vendo aquelas pessoas que estavam ali, né? Ele olhou e com certeza ele procurou ali algum pobre, algum necessitado, algum carente, e ele olhou e ele não viu nenhum deles, ele só viu pessoas de destaque, pessoas do meio deles, pessoas que estavam ali envolvidas naquela seita, naquela religiosidade. O Senhor estava olhando ali e vendo que nenhum daqueles chamados pecadores estavam ali, nenhum pobre, nenhum humilde, nenhum estrangeiro. Aqueles homens que prezavam pela lei não estavam, na verdade, dando oportunidade de sentar às suas mesas, nenhuma viúva, nenhum pobre, nenhum estrangeiro, que é o máximo que a lei do Senhor coloca. E o Senhor Jesus vira para aquele homem e diz para ele: olha, quando tu der um banquete, você dá um banquete para aquelas pessoas que não podem te dar um banquete de volta, não pode fazer algo por você. Então é isso que realmente que importa. E o Senhor estava falando essas coisas e um homem ali chegou, né? E falou, naquele momento ali, Jesus declarou ali para aqueles homens ali essas coisas. E um homem ali naquele momento que estava naquela reunião ali, depois que Jesus falou assim, depois que Jesus repreendeu a falta de humildade deles, depois que Jesus repreendeu a atitude daquele homem de chamar somente os mais chegados nele, aqueles que podiam depois convidá-lo novamente para um banquete, depois que Jesus fez tudo isso, um homem ali chega e faz a seguinte declaração: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Fala no versículo 15, né? Diz que eles ouviram esses ensinos de Jesus, né? E os que estavam reclinados ali, e esse homem fez essa declaração, né? Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Mas que declaração é essa? Declaração maravilhosa, uma declaração boa. Esse homem está falando realmente alguma coisa verdadeira, que será feliz realmente aquele que partilhar do pão no banquete com o Senhor da glória. Esse vai ser verdadeiramente feliz. Mas qual é a reação de Jesus à declaração desse homem? Se você olhar depois com calma aí, você vai ver que no versículo 16 ao versículo 24, o Senhor conta uma parábola. E que parábola é essa que o Senhor conta? É uma parábola terrível. É uma parábola que diz que um certo homem, ele preparou um banquete. Veja que ele estava falando de comer novamente, dentro daquele contexto, né? Jesus diz que aquele homem, que um certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. E ele foi lá e convidou, preparou a mesa, preparou todas aquelas pessoas importantes. Veja que o contexto que Jesus está falando é o contexto deles. E aí diz que aquele homem falou: olha, chegou o dia, venham se servir na minha mesa. E a palavra que Jesus estava dizendo a eles, ali a parábola que Jesus estava dizendo para eles, diz que cada um deles começou a se desculpar. Olha, eu casei, outro falou, eu tenho uma junta de bois e eu preciso testá-la, outro, eu comprei um campo e eu preciso ir lá vê-lo. E todos eles se excusaram e não foram no banquete. E diz que o Senhor, quando que preparou o banquete, né? Que aqui é uma figura de Deus, ele se irrita muito e fala para o seu empregado, para o seu servo, e diz para ele assim: olha, você faz o seguinte, você vai até os valados, né? Vai até as ruas, aos becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E mais tarde os servos diz que foi até ele novamente, relatou tudo que o Senhor mandou, está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar, ainda tem lugar, Senhor. Então ele falou: então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. E aí o Senhor termina essa parábola no versículo 24, no meio de um jantar, ali ele termina com uma sentença terrível, dizendo: porquanto eu vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Nunca mais. Eles esperariam que eles tinham perdido a sua chance e nunca mais a porta se abriria para eles. E aí Jesus sai daquele ambiente e entra dentro do texto que nós estamos aqui. Vejam que Jesus estava ali falando de humildade, falando da verdadeira posição, da verdadeira atitude de um homem de fé, que ele tinha que estar
fazendo banquetes não para aqueles que podem dar a eles também boas coisas, mas que ele devia estar aberto o seu coração para aqueles outros pecadores, aqueles que são rejeitados, né? E aí o Senhor sai daquele lugar e o texto nosso agora, ele mostra que milhares de pessoas acompanhavam Jesus. E então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou. Eu tenho lido muito a Bíblia, e aqui é um dos poucos textos que eu encontro Jesus se dirigindo à multidão, falando para uma multidão, porque Jesus está sempre instruindo seus discípulos nos milagres que ele faz. Tudo tem um significado, tudo tem um sentido pedagógico para os seus discípulos. Mas aqui Jesus se dirige à multidão, e ele se dirige à multidão aqui nesse momento, e ele vai falar justamente sobre o tema nosso dessa noite, que é o custo para ser um discípulo dele. Eu parei diante desse texto e comecei a pensar com que facilidade nós recebemos as pessoas, e com que facilidade no século 21 nós tratamos essa questão de ser discípulo de Jesus. Eu não sei se é com facilidade ou se é por negligência, ou é por desconhecimento da palavra de Deus. Eu penso que é mais por desconhecimento da palavra de Cristo. Porque as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui, elas são enfáticas. As palavras de Jesus aqui, elas são cortantes. Ele vira para a multidão e diz para eles o seguinte: olha, se alguém deseja seguir-me e ama mais, aí ele começa a citar uma série de coisas, pai, famílias, ele fala de família, irmãos, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não poderá ser o meu discípulo. Agora, será que nós não temos tratado essa questão do discipulado de uma forma tão negligente? Será que nós não reduzimos essa questão de ser discípulo? Porque para nós ser discípulo, fazer discípulo para nós, é simplesmente sentar com algumas pessoas e fazer estudos bíblicos e levá-las a sentimentos de fé, concordâncias, levar elas a ensiná-las a orar, a meditar, a ler a Bíblia, a aprender a nossa teologia. Mas será que nós estamos sentando com essas pessoas realmente dizendo para elas: olha, eu quero dizer para você uma coisa. Você realmente deseja ser um discípulo de Cristo? Você realmente deseja salvação? Você realmente deseja andar com o Senhor ressurreto? Porque se você quer isso mesmo, você precisa parar agora e pensar sobre aquilo que o Senhor coloca como condição. Pare e pense como as pessoas são recebidas em nossas igrejas. Elas vêm, nós ensinamos elas algumas coisas que elas precisam saber, nós fazemos ali um pequeno cursinho com elas, e depois nós as batizamos. E depois que as batizamos, nós queremos acreditar firmemente de que elas são discípulas. Mas quando a gente olha para a vida dessas pessoas, quando a gente olha para a vida desses irmãos, quando nós olhamos e procuramos os frutos, quando nós procuramos verdadeiramente isso que Jesus está dizendo aqui, se eles estão amando mesmo o Senhor, se eles não estão querendo fazer mais a sua vontade do que a vontade do Senhor, se eles estão recebendo e tomando a sua cruz, se eles, na verdade, estão aqui em nossas igrejas, sendo trabalhados no seu coração, na humildade, na simplicidade, reconhecendo a necessidade de discípulo, como discípulo, de estar obediente ao Mestre. Nós cantamos aqui: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e a minha esperança é meu Mestre. Eu queria que você fizesse uma reflexão nesse domingo da ressurreição, e parasse e pensasse se essas palavras são verdadeiras em sua vida. Se Jesus hoje pedisse para você
abandonar algumas coisas que são tão caras para você nessa terra, será que você estaria pronto para fazer isso? Será que nós estaríamos prontos para fazer isso? Porque é isso que o Senhor está dizendo aqui. Se alguém deseja seguir-me e ama mais a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo não é que você não deve amar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, não. Você não deve ter essas coisas acima dele. Nada pode estar acima do Senhor nas nossas vidas. Esposas, trabalhos, títulos, honrarias, dinheiro, sonhos, planos, nada pode estar acima do Senhor se você quer ser um discípulo. Há uma necessidade de entrega. Há uma necessidade de renúncia para ser de Jesus Cristo. E se essa renúncia não aconteceu em sua vida, é porque você não começou, nem ainda a ser um discípulo. Que você ainda está, talvez ainda tateando no escuro. Está procurando o Senhor. Talvez você até já passou por um batismo. Talvez você fosse lá no hall de membros de uma igreja ali. Você é uma pessoa que está ali, presente. Você é uma pessoa solícita. Você ali ajuda. Mas infelizmente você ainda não entendeu. Você ainda não conseguiu colocar Jesus Cristo como prioridade em sua vida. E isso é a grande prova de que você não é um salvo. De que você precisa, antes de mais nada, além de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, implica em iniciar seu discipulado. E isso implica em você amar muito mais ao Senhor e Ele ser o primeiro em tudo na tua vida do que todas as outras coisas dessa terra. Veja que havia uma multidão seguindo a Jesus. Como hoje, irmãos, há uma multidão seguindo a Jesus. E quantas pessoas vão terminar essa caminhada? Quantas já ficaram pelo meio do caminho? Quantas que você conhece? Quantas que eu estou falando aqui agora, nessa noite, que já estão paralisados nessa caminhada, ficaram para trás porque amaram mais o mundo e as coisas que há no mundo, como João disse que nós não devemos amar, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Porque não calcularam, porque na verdade não pensaram, olha, é uma coisa seríssima seguir a Jesus, é uma coisa, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira de jovens, não é uma fé de coração, não é uma simples paixão, não. É um amor poderoso, é algo de entrega, é algo poderoso que realmente transforma o coração de um homem e o coração de uma mulher. Que modifica vidas, que faz com que você trabalhe contra você, contra as tuas certezas, contra a tua autopreservação, a tua autorrealização. É quando você crucifica a carne. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, quando ele falou, olha, todas as coisas que eu tinha, todas as coisas que eu acreditava, tudo aquilo que eu tinha como valor, eu vi que aquilo era tudo esterco, eu vi que aquilo não se servia para nada, mas que agora, realmente, eu sei o que vale a pena. Eu sei porque eu fui conquistado e para que eu fui conquistado. Os verdadeiros discípulos, eles vão contrariar parentes e amigos. Você vai ter que contrariar, porque esse é o custo para ser um discípulo de Jesus. Na verdade, você vai contrariar a tua própria vida, os teus próprios sonhos, os teus próprios planos. Sabe, amados, se eu estivesse seguindo meus planos, eu não estaria aqui nessa noite, diante de uma câmera, junto com a minha família,
e não estaria aqui agora refletindo com você nessa palavra que veio ao meu coração, mostrando para mim a necessidade para continuar no discipulado até o fim. É necessário parar e calcular o custo para ser um discípulo de Jesus Cristo. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não querem contrariar ninguém. Nós vivemos num tempo das coisas do politicamente correto. As pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo de falar a verdade. Porque a verdade para muitos é falta de amor. Falar a verdade para muitos é falta de amor. Será que Jesus não estava amando esses homens? Ele é convidado para um banquete e lá ele vê as coisas todas erradas. Ele vai lá e vê o coração daqueles homens, vê qual é a motivação daquele ato religioso. E o Senhor começa a mostrar para eles o que está acontecendo diante deles, que eles não estão enxergando, que Deus enviou o pão da vida, que Deus enviou o verdadeiro Salvador, aquele que está chamando para a ceia, aquele que está chamando para as bodas do Cordeiro, as bodas de Deus. E eles estavam rejeitando porque eles preferiam ficar com as suas coisas. Jesus estava amando pouco aqueles homens. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Aquele que fala a verdade é o que ama. Porque aquele que escamoteia, aqueles que engana, aquele que esconde a verdade, esse é o maligno. E esse é aquele que quer conquistar você. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele não quer conquistar você, ele quer que você seja conquistado, conquistada por Jesus Cristo, porque ele sabe quem o conquistou e ele sabe o quão bom e quão benéfico e quão verdadeiro e quão vital é essa conquista do seu coração. Então, você precisa entender que o custo para ser um discípulo de Jesus que precisa ser calculado é se você está disposto a contrariar parentes e amigos. Eu tenho aqui algumas pessoas para batizar e eu creio que elas estão ouvindo essa mensagem nessa noite. Eu sei que eles estão ouvindo e vendo, e talvez eles não estejam vendo, mas vão ver depois. E eu quero dizer especialmente para esses que eu quero batizar, que eles querem se batizar. Eu quero que eles parem e reflitam nisso. Se eles estão dispostos a contrariar parentes e amigos. Se eles estão dispostos a contrariar a sua própria vida, as suas próprias certezas. Porque esse é o custo. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o evangelismo de Jesus Cristo, parece que Jesus está pregando de uma forma que as pessoas não veem. Se você colocar o evangelismo de Jesus Cristo com os modelos evangelísticos do século XXI, da igreja do século XXI, parece que Jesus está pregando de uma forma para que as pessoas não venham. Quando, na verdade, ele está sendo somente verdadeiro. Ele está dizendo, olha, a vida de discípulo não é fácil. A vida de discípulo é duríssima. A vida do meu discípulo é uma vida terrível. A vida do meu discípulo é trazer contrariedade no meio da sua casa. É ir contra as suas certezas. E dura coisa, meu amado, é um homem ir contra as suas certezas. Muitas vezes eu tenho muita certeza no meu coração que o Espírito Santo vem e me diz para mim, olha, isso não é certo. E eu me coloco diante de Deus e eu começo a argumentar, eu começo a colocar as minhas condições, o porquê que eu acho que aquilo é certo, e o Senhor fala, olha, isso não é certo. E muitas vezes o Senhor não explica, porque Ele não precisa explicar nada para nós, Ele só quer que nós confiemos quando Ele diz não é certo. E nesse momento, você precisa realmente dar o terceiro passo, que Ele diz aqui, você precisa crucificar-se. Crucificar a tua carne, a tua natureza humana e levar a sua cruz. Cada um de nós tem uma cruz. Deus colocou cruzes para nós. A cruz aqui, na verdade, é aquilo que Deus separou para você nessa vida. Parece que tem umas cruzes mais pesadas do que outros, aos olhos uns dos outros.
aos nossos olhos. Às vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas e pensamos, por que Deus permite essas coisas na vida dessa pessoa? E alguns nós olhamos assim e vemos que eles são os verdadeiros servos de Deus, mas nós olhamos e vemos que cruz pesada que essa pessoa carrega. Por que tem tanto sofrimento no meio da vida dessa pessoa? E às vezes para nós a coisa é um pouco mais simples. Mas Jesus está falando aqui que é necessário, que é imperativo. É imperativo que você, meu amado, que nós possamos carregar a nossa própria cruz, levar a nossa própria cruz. Há uma ilustração muito interessante de um homem que vivia reclamando da sua cruz. Vivia reclamando da sua cruz, que a sua cruz era muito pesada. Ele orava e dizia: Senhor, eu sou teu discípulo, porém a minha cruz é muito pesada. A minha vida é muito dura, a minha vida é muito difícil. Por favor, Senhor, tira um pouco do peso dessa minha cruz, eu não suporto carregá-la. Ele diz que à noite o Senhor deu um sonho para ele. E ele sonhou que ele estava num campo muito bonito, um campo verde, um campo que se perdia de vista, e ali havia várias cruzes de madeira deitadas no chão. E ele olhou aquele campo, ele achou aquilo estranho, ele pensou que ali era um cemitério, alguma coisa, e o Senhor apareceu a ele e o levou àquele lugar dizendo: olha, aqui esse campo que você está vendo, aqui é a cruz de todas as pessoas que estão vivas, de todas as pessoas que estão espalhadas na face da terra. Aqui estão a cruz de todas elas. E eu hoje estou te dando uma oportunidade de você escolher aqui que você quiser. Ele diz que esse homem entrou com o Senhor naquele campo, e diz que ele olhou a primeira cruz no chão, e ele foi pegá-la, ele nem conseguiu tirá-la do chão. E ele falou: nossa, essa aqui eu não quero, Senhor. E o Senhor falou: você pode escolher a que você quiser. E aí ele pegou uma outra, ele levantou até a metade do caminho para colocar nas costas, mas também muito pesada. Ele não, essa é muito pesada. E ele foi procurando. Teve uma hora que ele pegou uma, jogou, deu 2 passos com ela, falou: não consigo caminhar com essa também. E colocou do lado, e ele procurou muito. Até que ele colocou uma nas suas costas. Ele pegou, sentiu aquele peso daquela cruz e falou: olha, essa aqui parece estar bem. E ele colocou a cruz nas suas costas e caminhou e andou e falou: Senhor, eu quero essa está muito bem, essa está muito boa para mim. E o Senhor falou: você quer essa? Essa está boa para você? Falou: sim, Senhor, com essa eu posso caminhar contigo até o final. E o Senhor falou para ele: então olha o que está escrito na placa de cima. E quando ele olhou, era o nome dele que estava naquela placa. Nós temos nossas cruzes, mas o Senhor não nos dá uma cruz mais pesada do que aquela que nós podemos carregar, meu irmão. O Senhor é bom. Senão ele não seria bom. Se ele colocasse sobre nós um jugo que nós não pudéssemos suportar, ele não seria bom. É que nós nos sobrecarregamos muitas vezes de coisas que não deveríamos estar nos sobrecarregando. E colocamos a culpa no Senhor. Mas o custo para ser um discípulo de Jesus é contrariar os parentes e amigos, é contrariar a sua própria vida. E é tomar a sua cruz, dada por Deus, dada por Cristo, a você, e levá-la até o Gólgota, levá-la até o final de sua vida, e morrer. Esse é o custo. Você está disposto a receber a cruz que o Senhor tem para te dar? Porque esse é o verdadeiro discípulo. O quarto tópico que fala que Jesus está falando sobre a necessidade de fazer o cálculo para andar com Ele, é ir após Jesus. O que significa ir após Jesus? Jesus abriu o caminho. Ele é o caminho. Mas Ele abriu as portas. Ele abriu as picadas, retirou todas as coisas para que nós pudéssemos, após Ele, continuar fazendo aquilo que Ele fez. Ele curou, Ele alimentou, Ele socorreu, Ele instruiu,
Ele trouxe esperança, e é isso que ele espera dos seus discípulos na terra. Ele espera que você seja um portador da esperança. Ele espera que você venha alimentar os carentes necessitados. Ele espera que você seja um instrutor daqueles que ignoram a palavra de Deus. Isso é ir após o Senhor. Ele mesmo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E lá estão os homens, aqueles homens que perderam tudo. Olhe para um Pedro, Pedro contrariou parentes e amigos. Olhe para um Paulo, ele contrariou sua própria vida. Olhe para um João, ele levou a sua cruz. Olhe para esses homens. Eles foram após Jesus Cristo, é isso, olhemos para eles. Eles são o exemplo da igreja, eles são o exemplo da história. Quais são os exemplos que você está seguindo hoje? O exemplo dos homens engravatados que entram nos seus carros, que andam com seus seguranças. Os homens que têm as suas grandes catedrais, os seus helicópteros, os seus carros. Esses são os exemplos. São essas pessoas que você segue. Olhe para eles. Olhe para os verdadeiros servos de Deus, para os verdadeiros discípulos. Era sobre aquilo que Jesus estava falando. Ir após Jesus. Olhe para a sua vida hoje. E veja se você está indo após Jesus. Se você fez o cálculo, você deve calcular o custo e ver se pode pagá-lo. Versículo 28 ao versículo 32. O versículo 28 ao versículo 32, meu amado, ele é claro. Quando ele diz: porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la? Por quê? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Quantos crentes que caminhavam, que estão nessa condição agora, sendo alvos dos zombeteiros, das zombarias do mundo. Quantas famílias que agora dizem: olha lá, diz que era crente, diz que era um cristão, diz que era discípulo de Jesus, e agora olha lá, olha como é que ele está. Sabe por quê? Porque, infelizmente, não fizeram o custo, não calcularam o custo para ser um discípulo de Jesus, não tomaram realmente essa instrução de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como verdade. Deve calcular o custo e ver se pode pagá-lo. E por último, o versículo de número 33 fala na necessidade de renunciar a tudo quanto tem. Versículo 33. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Por que não pode? Por quê? Porque Jesus vai te pedir coisas que, se você estiver agarrado, apegado nessas coisas, você não vai poder dar. Porque para ser discípulo de Jesus é preciso morrer para o mundo, para a aprovação e para a reprovação do mundo. Porque para ser discípulo de Jesus é viver uma vida muito mais do que vir a um culto de domingo, a uma quinta-feira de oração, a entregar uma prebenda, né? Alguma coisa que me sobra num gasofilaço de uma igreja.
Ser discípulo de Jesus é uma vocação. E somente os escolhidos e vocacionados vão chegar ao final. Somente aqueles que calculam a empreitada que estão para entrar, se podem dizer, sabe, Senhor, eu, pelas minhas forças, não vou conseguir, não. Mas eu sei que com a tua ajuda, eu posso contrariar parentes e amigos. Eu posso contrariar a minha própria vida. Eu posso levar a minha cruz com a tua força. Eu posso ir após o Senhor com a tua ajuda. Eu posso calcular o custo e ver que realmente, Senhor, na tua matemática, eu posso pagá-lo. E com a tua força, Jesus, eu posso renunciar a tudo. A tudo quanto eu possuo. O que eu tenho de mais estimado, eu posso, com a tua ajuda. Esse texto tinha que estar, esse texto, amados, ele tinha que estar nas aulas dos catecúmenos de nossa igreja. Eu penso em incluí-lo. Depois que refletir nessa palavra, eu penso em incluí-lo. A todos aqueles que se chegam a essa casa e dizem, eu quero me batizar, eu quero seguir a Jesus. Nesse domingo de ressurreição, eu estou me dirigindo aos discípulos de Jesus. Aqueles que verdadeiramente contrariaram os parentes e amigos, aqueles que contrariaram a sua vida, aqueles que estão levando a sua cruz, aqueles que estão indo após Jesus Cristo e aqueles que estão renunciando a tudo quanto mais estimam. É a esses que eu estou me dirigindo e sei que eu tenho uma igreja aqui em Capão da Canoa de muitos que fizeram isso e continuam fazendo. A você que eu me dirijo nessa noite, pedindo que, se você está nesse caminho, que Jesus te abençoe ricamente, que você possa ter a certeza que é dessa forma que Jesus quer que você ande, que o Senhor ressurreto ressurgiu para guiar esses discípulos, para ensiná-los, para protegê-los, para passá-los pelo meio do fogo, para passá-los pelo meio da água, para sentirem a alvoragem do dia, o frio da noite, mas para que eles possam continuar sendo aqueles do qual o mundo não é digno, porque eles resolveram perder tudo pela fé do Cristo que ressuscitou. Eu espero que seja você. Eu espero que eu esteja falando para muitas pessoas que estão nessas condições. Agora, se você é um daqueles que está aqui comigo nessa noite, e infelizmente você lendo essa palavra, você fala, pastor, eu sou um daqueles que não calculou, eu calculei mal, eu lancei os alicerces, mas eu nem cheguei a começar, eu só iniciei essa obra, e eu não pude continuar. Então eu quero dizer para você, que essa palavra também é para você. Que talvez naquele momento você não estava preparado para isso, que naquele momento você não entendia o que era ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão. Mas agora, mediante essa palavra que o Senhor coloca em minha boca aqui para levar para você, o Senhor agora está mostrando para você, ao longo da tua caminhada, da tua vida, Ele está mostrando para você o que é ser um verdadeiro discípulo, e você agora chegou à conclusão de que você não era, mas que você precisa ser, que você deseja realmente ser com a força do Senhor. Então é hora do teu arrependimento também, é hora de você buscar o Senhor, é hora de você dizer, Senhor, um dia eu comecei a caminhar contigo, mas eu fiquei pelo meio do caminho, Senhor, porque não calculei os custos, porque eu fui leviano, porque na verdade eu fui orgulhoso, porque eu achei que essas coisas eu poderia alcançar, que seriam fáceis. Mas chegue agora diante do Senhor, meu irmão. Chegue agora diante do Senhor, minha irmã, e clame a Ele agora, Senhor, me tira dessa condição, e me dá, Senhor Deus,
a graça de poder ser o teu discípulo, de verdadeiramente contrariar todas as coisas que eu preciso contrariar, abrir mão de tudo isso e me agarrar no Senhor, que o Senhor realmente é precioso para a minha vida, é aquilo que eu tenho de mais precioso. É o teu dia hoje também. Então faça isso. Não perca tempo agora. Vá até o Senhor e diga: Senhor, conclui a obra que eu comecei. E se eu comecei pela carne, inicie agora, Senhor, pelo teu Espírito na minha vida, a obra de um verdadeiro discipulado. Um verdadeiro discipulado, a obra de um verdadeiro discípulo. Porque a palavra de Deus diz, lá em Filipenses o apóstolo Paulo diz, que se o Senhor começou a boa obra, e precisa ser Ele que começa essa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça ao Senhor para começar essa obra em ti. E você que está no caminho, peça ao Senhor para continuar essa obra até o dia final, para que você possa dizer, como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que a graça do Senhor esteja com você, meu irmão. Que você nessa noite, discípulo do Senhor, se fortaleça dessa palavra. Você que parou no meio do caminho, clame ao Senhor e que Ele derrame sobre ti a tua graça, a sua graça, e comece a edificar uma obra de verdadeiro discípulo em tua vida. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Obrigado por nos ensinar a rejeitar todas as coisas, a te colocar como mais precioso, razão da nossa vida, razão da nossa existência. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito isso na vida da tua igreja, na vida de muitos irmãos. Nós queremos agradecer ao Senhor e que esses irmãos se sintam fortalecidos nessa noite, por estarem rejeitando, por estarem contrariando a sua própria vida, por estarem verdadeiramente levando a sua cruz, indo após Jesus Cristo. E que aqueles, meu Deus, que nessa noite estão se arrependendo por terem abandonado, por terem edificado com as suas próprias mãos, de terem ido pelas suas forças e por isso ficaram pelo meio do caminho, que nessa noite, Jesus, seja misericordioso. Nessa noite, Senhor, abre esses corações. Nessa noite, Espírito Santo, vai salvando e vai fazendo novos discípulos para a glória do teu nome, Senhor. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A glória do Senhor esteja no nosso meio, a esperança do Senhor esteja contigo. Eu quero agradecer a Deus, agradecer você que está aí comigo até esse momento, que seja uma semana abençoada, seja uma semana de esperança, seja uma semana que nós, quem sabe, estejamos já voltando aos nossos cultos, às nossas igrejas. Quem sabe o Senhor vai nos permitir abrir as nossas portas novamente, para que possamos estar juntos. Oremos por isso, irmãos. Que a graça do Senhor esteja com você. Que a graça de Jesus esteja com você. Agora que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações puras, santas e doces do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja aqui em Osório, em Capão da Canoa, e a igreja de Jesus espalhada em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. E amanhã estamos aqui novamente com a nossa meditação matinal. Venha edificar-se na palavra de Deus. Uma semana especial para você e para toda a tua família. Deus te abençoe.